Vamos continuar. Nós iniciamos a última etapa do nosso discipulado, né? Nós estamos agora na ceia do Senhor. Nós estamos no módulo onde fala da igreja, né? O significado do batismo, qual que é o papel da igreja, o que é a comunhão dos santos, o que é, né, estar em comunhão, a missão da igreja, nós falamos, e agora nós estamos na ceia do Senhor. Na semana passada, o pastor Celso começou esse tema, onde ele falou sobre a instituição e a natureza da ceia. Quantos irmãos estavam na semana passada? Bom, então ele explicou sobre o que é a nova aliança, né? A ceia é a nova aliança, o que é essa nova aliança. Hoje nós vamos falar sobre pão e cálice. Qual a simbologia do pão? Qual a simbologia do cálice? Eu acredito que, talvez, não sei se vou conseguir terminar ainda hoje tudo. Talvez a gente continue para os professores, ou eu, etc., continue falando na próxima aula, tá? Mas qual que é o objetivo? É compreender primeiro que Jesus, ele instituiu a ceia no contexto da... Onde que Jesus estava na noite em que ele institui a ceia? Na Páscoa, exatamente. Então, nós vamos entender por que Jesus instituiu a ceia no contexto da Páscoa judaica. E o que significa esse pão e o cálice à luz principalmente do Êxodo e do Cordeiro Pascal. O Êxodo foi a saída do povo, né, do Egito para a então Terra Prometida, que era Canaã, e eles sacrificaram e comiam um cordeiro pascal, né? Um cordeiro de 1 ano. Nós vamos olhar isso com mais calma. Então a gente vai entender o que tem esse significado. As coisas não são assim, Jesus pegou e, entre aspas, chutou o Velho Testamento e esquece o cordeiro, esquece os pães asmos e toma aqui um novo pão e um novo vinho. Não é assim. Tem uma relação. As coisas acontecem de forma relacionada. E aí o primeiro ponto, Jesus escolheu a noite da Páscoa não por acaso. Se a gente parar para ler, inclusive agora na quinta temporada de The Chosen, quem está assistindo, é muito legal, vale a pena, porque vocês conseguem ver com bastante detalhe, porque a gente vai ler aqui uma parte onde fala assim, mestre, onde vamos cear, né, a Páscoa? E ele fala, vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem, lá será a ceia. E a gente pensa que foi uma coisa muito rápida, mas tem um acontecimento, né? E para você chegar na porta de uma cidade, tem um homem e falar, o mestre disse que devemos cear a Páscoa. E o homem fala, já tem um lugar. Então as coisas, elas vão acontecendo no cotidiano, né? São coisas sobrenaturais no meio do cotidiano, né? Então é muito legal quem tiver a oportunidade de assistir o The Chosen. Eu queria trazer um pouquinho hoje, mas ia ficar meio longo, como eu falei, quem sabe na próxima semana eu trago alguns pedaços para a gente ver. E vocês sabiam que até hoje existe o local onde eles fizeram a ceia da Páscoa com os discípulos? Inclusive foi filmado no mesmo lugar, né? A cena da ceia foi filmada no mesmo lugar. Então depois vocês podem pôr no Google lá onde Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos. Então existe esse lugar. Não sei se vocês visitaram. Acho que nós visitamos, né, pastor Cláudio? O lugar é uma escada, né? Um lugar mais acima, não é? E uma sala bem ampla, isso mesmo. E foi um lugar preparado, né? E a palavra diz que foi um lugar específico para isso, né? Jesus escolheu esse lugar. Oi? Eu ainda não li nada, não, pastor. Vou começar, ainda estou só na parte da explicação. Então, Jesus escolheu a noite da Páscoa não por acaso. Por quê? O primeiro ponto, irmãos, é que, como eu falei para vocês, a gente vai ler com mais calma mais. Na Páscoa, era-se sacrificado um cordeiro perfeito de 1 ano, sem mácula, sem defeito. Aquele cordeiro ele deveria ser comido naquele dia, e se sobrasse para o dia seguinte, ele deveria ser queimado. Você não poderia comer no dia seguinte. Não tinha uma forma de comer.
A mesma coisa que se você era uma família pequena, então, eu, Rafael e a Vivian. Aí juntava com a gente com a Narcisa para comer, para não ficar sobrando. Todo mundo comia junto. Então era-se assado um cordeiro e precisava ser assado. E o Senhor Jesus, ele se apresenta na mesma noite da Páscoa como o cordeiro definitivo. Ele não, você não vai, ele deixa bem claro ali para os discípulos, mas bem claro que não dá para se entender, né? Bem claro hoje a gente lendo o contexto todo, mas como discípulos eu imagino que devia ser bem confuso o mestre até então que você via fazendo milagres e desaparecendo nos lugares e fazendo isso e fazendo aquilo, ressuscitando mortos, dizendo que iria se entregar, diria que ser morto, diria que iria se entregar aos pecadores, na mão dos ímpios, mas ele disse que ele seria o cordeiro definitivo. O pão e o cálice, então vamos ver essa tríade, né? O cordeiro que era assado na Páscoa é o cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que é o cordeiro definitivo. A partir daquele momento do sacrifício de Jesus não ia precisar mais ter vários e vários sacrifícios. Ele era o cordeiro. O pão e o cálice, eles reinterpretam a Páscoa, né? À luz da cruz. O pão, a libertação do pecado e não do Egito. Por quê? Porque além do cordeiro, o povo judeu tinha que comer pães asmos, que eram pães sem fermento. Como se fosse, quem gosta de comer comida árabe, sabe aqueles pãezinhos bem fininhos? Eles chamam de zátar também, que é um pão bem fininho, parece eles fazem tipo como se fosse uma pizza hoje em dia, bem fina, só que eles põem ervas meio amargas mesmo, com azeite, umas ervas amargas, eles assam aquilo. Aí você corta e come. Não é ruim, mas é meio amargo, né? É meio amargo. Então, lá no Egito, na noite da saída, eles comeram o cordeiro assado com as ervas amargas, o pão asmo, né? O pão sem fermento com as ervas amargas. Aqui, na nova instituição do Senhor Jesus, ele é o cordeiro, ele apresenta o pão que vai libertar do pecado e não apenas do Egito, e ele apresenta o vinho que vai representar o sangue dele derramado, e não de animais. Porque o que aconteceu no Egito? O sangue do cordeiro derramado foi passado nos umbrais, né? Para proteger ali da passada do destruidor, né? Então, olha que interessante. Tinha sangue, derramamento de sangue no Velho Testamento, e tem sangue derramado. E Jesus traz o vinho, o cálice, como uma uma reinterpretação, né, da Páscoa. Tem pão no Velho Testamento, na Páscoa, o pão sem fermento, o pão amargo, e tem pão na Nova Aliança, que representa a libertação do pecado, e não apenas do Egito físico, né? O Egito físico representa a libertação do pecado. E tinha o cordeiro assado e sacrificado, e Jesus se apresenta como o cordeiro definitivo. Olha que interessante, né? Então, nós temos 3 elementos ali que Deus institui para o povo judeu. Cristo na noite da Páscoa, e são elementos simbólicos, né? O sangue do cordeiro, o sacrifício do cordeiro de um ano, o sangue derramado do cordeiro e os pães asmos representavam depois uma nova simbologia do pão que o Senhor Jesus comam, e ele a gente vai trazer com mais detalhes aqui, né? Mas a libertação do pecado, o cordeiro que é ele mesmo, e o cálice que representa o sangue dele que ia ser derramado. Então, para vocês entenderem, todo mundo tem tradição de família. Vamos pensar numa tradição normal aqui, né, no Brasil. Normalmente é o Natal, né? Acho que que a maioria das famílias comemora. Tem mais alguma tradição? Pode ser as festas como o Natal, mas pode ser algo do dia a dia que pais passam para o filho. Sim. O filho fala, o pai fala para o filho, antes de dormir não coma pesado, tome só um leite. Uma tradição. Então toda família normalmente tem uma tradição. E no Brasil nós temos algumas tradições, né? Tem uma tradição no Brasil que é forte todo ano, o carnaval. Todo ano tem a festa do carnaval, e as pessoas saem na rua, e passeiam, e blá, 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 blá. Mas agora imagina isso para os judeus com a Páscoa. Era muito sério, né? Era uma coisa séria, e era todos os anos. Agora imagina você, um discípulo de Jesus, e ele fala, olha, isso aqui é a nova aliança.
o Thanksgiving, né, nos Estados Unidos, que é ali no final de... É agora, não? Quarta quinta-feira de novembro. Sim, a quarta quinta-feira de novembro. Então, essa era uma tradição muito forte. Jesus usa exatamente essa noite para ficar marcado e para dizer, olha, existe uma nova instituição, estou trazendo algo novo. Agora vamos começar aqui pelo começo. Vamos abrir em Êxodo 12. Vamos começar agora. Então deu para entender que tem tudo a ver, né? Jesus usar exatamente a noite do Seder, né? O Seder que eles chamam, que é uma ceia específica, né? Da noite onde eles comem o cordeiro, eles comem os pães asmos. Então, com a Páscoa judaica e com a ceia do Senhor. Então, Êxodo 12, a gente vai ler do 1 até o 14 e nós vamos ver exatamente aqui a instituição da primeira Páscoa. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida mesmo, tá? Número 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, ó, a partir de agora, esse é o primeiro mês do ano. Esse é o primeiro mês dos meses que terão no ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Então, cada um devia ter um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o que cada um comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então você precisava pegar o cordeiro e guardar ele por quanto tempo? Vocês entenderam? 14º dia, 14 dias ele tinha que ser reservado. Então tirava ele de onde ele estava e ele era reservado por 14 dias e todas as pessoas, todas as casas sacrificavam esse cordeiro à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, ali, né, dos lados e na parte de cima, eles passaram sangue na porta da saída da casa. 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. O pão que eu falei lá, que lembra um pouco o tal do pão zátar, que se você for em qualquer restaurante hoje árabe, você vai encontrar. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fessura, ou seja, ele tinha que ser assado inteiro, né? E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Então, ele explica o que tem que ser feito e ele vai falar como tem que comer. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, Deus diz, vocês vão celebrar este dia para sempre. Essa vai ser a primeira. E tem que ser rápido, e tem que ser apressado, e tem que ser pronto para fugir, porque o que se passaria ia ser terrível, né? Depois, a morte de todos os primogênitos, inclusive dos animais, menos daqueles que tivessem o sinal. Aí só da gente ler, a gente já não consegue fazer uma
uma alusão, um paralelo, obrigado, mãe, paralelo com Jesus, né? Onde aquele sangue estiver passado, e naquele povo que me obedeceu, que se separou, que fez, que se preparou para fugir, para ir embora, porque ele ia libertar. Então, olha que interessante, Deus falou tudo. Faz isso com o cordeiro, você separa esse tal dia, se prepara, coloca a roupa, papapá, só fique pronto. Se prepare, fique pronto que no dia eu vou chamar. E é a mesma coisa que Jesus fez ali. Ele institui uma nova forma, né, uma nova aliança, e nós conseguimos fazer esse paralelo muito bem, né? Os pães, vai ter pão lá na noite com o Senhor Jesus, o sangue não era sangue bebido, era sangue derramado, o cordeiro estava ali, e o que o sangue nos umbrais representava? O livramento do Egito, né? O livramento do juízo, perdão, do Egito não. O livramento do juízo. Porque naquela mesma noite, o destruidor, o desolador, o anjo da morte, né? Como a gente vê em algumas versões, passaria e aniquilaria a primogenitura, né? Todos os primogênitos. E nós estamos falando de uma época onde o primogênito era ele que herdava as terras, o primogênito era ele quem tomava conta depois da casa, era ele que recebia a herança, era o herdeiro do trono. Então, se você tirava o primogênito, você tirava tudo, né? E o herdeiro de Faraó, então, tantas coisas. Então, o sangue nos umbrais, nessa Páscoa do Cordeiro sem defeito, representava o livramento daquele juízo, da morte. Literalmente, a morte que iria acontecer. O Cordeiro do Êxodo, ele aponta para quem? Para Cristo, o Cordeiro definitivo. Que coisa interessante, né? Então, depois dá para os irmãos continuarem lendo, é bem, bem extenso, né? O capítulo 12, porque ele vai tratar porque imagina que ele não está falando na noite, ele está falando muito antes, né? O Deus fala muito antes para Moisés e Arão, para eles se prepararem, como se preparar e tudo mais. Então, é uma coisa mais que tem uma história ali, né, a ser contada. Mas esse é o primeiro ponto. A Páscoa a Páscoa instituída, a primeira, ela precisava ser perpétua. Deus mandou que eles fizessem todos os anos como uma tradição. Precisava ter um cordeiro sem defeito de um ano, que seria sacrificado à tarde, com ervas amargas, e que os umbrais seriam passados de sangue para livrar aquele povo do juízo da morte dos primogênitos. E o cordeiro desse êxodo aponta para o cordeiro de Deus, que é Jesus. E agora nós vamos ler aqui Deuteronômio 16. Do 1 ao 18, que também fala. Nessa época, então, o povo já estava instituído, né? Já não estão mais no Egito, eles já estão vivendo a sua própria sociedade, e aqui vai falar das 3 festas, né? 16 do 1 até o 8. Tá? Vou ler aqui. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher ali para fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. Nela o quê? Na Páscoa. Não comerás levedado, o quê? Ou seja, coisas fermentadas. 7 dias nela comerás pães asmos, pão da aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Que coisa, né? Pão da aflição. Imagina, começou hoje o mês. Você vai ficar comendo 7 dias só pão sem fermento e amargo, porque é um pão da aflição, que você está esperando de forma aflição. Sabe quando você está, por exemplo, eu vou fazer um exame importante daqui a um tempo, você começa a ficar aflito, né? Começa a chegar a data do exame, você começa a dar uma aflição, aí é o pão da aflição, você começa a ficar, né? E os judeus eram da mesma forma, eles comiam o pão com ervas amargas durante 7 dias, que eram os pães da aflição, que se lembrava ali, né, da saída da terra do Egito. Para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Isso
Foi o versículo 3. Agora o 4. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Então, o que você. A comida, como eu falei, tinha que ser comida à noite, não podia sobrar para o dia seguinte, né? Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Não poderia ser em qualquer lugar. O Senhor escolhia o lugar que tinha que ser feito o sacrifício. Versículo 6. Senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então, até ao horário, pensa que aqui eles já tinham saído, né? Então, eles estavam mais uma vez instituindo as festas, as 3 festas que tinham, que é a Páscoa, a Pentecostes e a festa dos tabernáculos, né? Então, ele está lembrando aqui que tinha que ser feito à tarde, no pôr do sol, no lugar determinado, perto do horário da saída da terra. Que aquele povo, tantos anos atrás, os seus descendentes tinham saído. Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Por isso que a gente vê lá no dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no dia dessa festa. E são várias festas seguidas, né? Porque a gente tem a Páscoa, um pouco depois tem o Pentecostes e acho que depois tem o tabernáculo. A festa do tabernáculo. Acredito que é isso. Então, número 7. Cozerás e comerás no lugar que o Senhor escolheu, teu Deus. Que escolher o Senhor, teu Deus. Depois sairás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. Então, era tão importante esse momento que tinha que ser o cordeiro específico, o sacrifício em um lugar específico, comendo pães asmos por um tempo específico, tinha que ser sacrificado numa hora específica, cheio de regras e de ações para que fosse da forma como Deus determinou, para que livrasse aquele povo do juízo e que eles não se esquecessem, né, de quem os livrou da terra do Egito. E mais uma vez, o cordeiro aponta para Cristo. E todos os anos aquele povo celebrava esse dia, comendo ali por 7 dias, 7 semanas. Então são vários setes aqui que eles também vão fazendo. Então, só para reforçar, falamos do cordeiro e de todas as regras, né? Onde ele deveria ser sacrificado, como ele deveria ser feito, que horas, e a mesma forma como tudo isso apontava para Cristo. Agora nós vamos ler Mateus 26. Do 17 ao 29. Então agora Jesus institui a nova aliança com os seus discípulos. Nós vamos ler do 17 até o 29. Alguém pode ler? Mateus 26, do 17 até o 29. Olha, interessante, né? A gente normalmente fala, né? A última Páscoa e a ceia do Senhor, né? A última Páscoa e a ceia do Senhor. Talvez a última Páscoa ali para aqueles discípulos, ou não, né? Mas foi a primeira ceia do Senhor. Então foi a última vez que aquele povo, sem saber, estava fazendo um sacrifício que era temporal, que durava um tempo, né? Mas sem saber que naquela mesma noite ele seria entregue, mas seria um sacrifício eterno, né? Uma vez só para toda a humanidade ser liberta do pecado e do juízo. Quem pode ler aí do 17 ao 29 para a gente? A leitura pode ser pausada para a gente compreender. Alguém? Pode ler, Bia. Nós vamos agora Mateus 26, do 17 ao 29. A Bia vai ler, pode ler, Bia. E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Isso aqui tem que ler igual o pastor Carlos falava. Porventura sou eu, Senhor? Lembra disso? Sim. E ele disse: Tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Muito bom. Então, houve uma preparação para aquela Páscoa. E o que é interessante ali no versículo 19, deixa claro, né, que 19 não, perdão, 20, e chegada à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então, no final do dia, eles foram, como era de costume, comer os elementos ali da Páscoa, né? E no versículo 26, olha que interessante, enquanto comiam o quê? A Páscoa. Então, enquanto eles estavam comendo o cordeiro assado, enquanto eles estavam comendo os pães asmos, Jesus pega e traz um outro pão. Fala, opa, tem um outro pão. Imagina, não era permitido, era só os pães asmos. Não tinha outros elementos. E ele traz um novo pão. Eu acho incrível essas coisas, né? Eu falo como se fosse um... Eu acho muito interessante, porque a gente está falando de uma época que não tem internet, não tem nada, então as pessoas elas viviam naquele mundo, era aquilo que elas conheciam, e elas ouviam aquelas histórias de geração em geração, porque o meu pai, porque a minha família estava lá na terra do Egito e comia, e tinha toda uma solenidade. Então, enquanto eles comiam, Jesus toma um pão novo, abençoa esse pão e parte, e dá aos discípulos e diz: Tomai, comei. É uma ordem, né? Comam. Este é o meu corpo. Então ele fala naquele momento, esse é o meu corpo, o meu, e depois vai falar o sangue da nova aliança. Vamos pro 27. E tomando o cálice e dando graças, mais uma vez ele sempre, né, Jesus abençoa e agradece a Deus, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, naquele momento em que eles ainda estão comendo ali os elementos da Páscoa, Cristo dá um novo significado para esses elementos, que é o pão, que é o cordeiro, que é ele mesmo, e que era o sangue. Não tinha sangue ali, né, mas tinha sangue aspergido porque o cordeiro era sacrificado. Então, o sangue já tinha sido derramado mais cedo do cordeiro e tinha sido sacrificado. Então, Cristo... Pode falar. Há não sei quantas escolas dominicais atrás, a gente leu essa palavrinha aqui, derramado por muitos. Então, a gente tem uma mentalidade que fala que Jesus sofreu e derramou o sangue por todos, mas na verdade é por muitos, não por todos, que é só por aqueles que creem realmente. Que creem nele. Por muitos, são muitos, mas não são todos, né? Igual a Rebeca. Todo mundo é muita gente, né, Rebeca? Exatamente. Então ele institui. Não que não pudesse comprar. Sim, não é que era insuficiente, mas aí tem né? o crer, o obedecer. Exatamente. O crer não é de todos. Que alguns domingos atrás tivemos
Sim, foi mesmo. Eu estava me lembrando ontem, quando eu estava relendo aqui e meditando na palavra, e realmente é isso. Então, esse novo significado, essa ênfase. O pão, que era os pães asmos, Jesus mostra o novo pão e fala: isto é o meu corpo, é simbologia. A simbologia. Da mesma forma que os pães asmos representavam a aflição deles de sair ali e da espera de sair do Egito, e o cordeiro assado era o sacrifício feito e cordeiro assado, se você comia e sobravam uns pedaços, você tinha que assar de novo, era o quê? Para ser consumido, certo? Para não sobrar nada. E olha que coisa que faz mais uma vez um paralelo com Cristo. Cristo se entregou e foi moído até a morte. Não deram sobrar nada ali, né? Foi esmagado tudo para que ele pudesse se sacrificar por nós. É o sangue dele. Eu vou pedir para a Bia ler 1 Pedro 1, 18 e 19. Para a gente também. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. A Bia vai ler. 1. 18 e 19. Nada. Pode ler. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, Pode ler o 20, por favor? o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Muito bom. Então, fala mais uma vez aqui, né? Antes da fundação do mundo ele já foi apresentado, mas apareceu, né, nos fins dos tempos. E ele fala que, mais uma vez, olha o paralelo, né? Que Cristo é o Cordeiro. Fostes comprado com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, Cristo dá novas características, novo significado para os elementos da Páscoa, para que os discípulos, ali na frente, depois, né? Depois que Jesus se sacrificasse, depois de toda a consumação, eles conseguissem compreender o que era essa instituição do pão, do cálice, do vinho. Então, depois nós podemos, se der tempo, a gente ler Isaías 53, que faz perfeitamente, né, essa questão com o sacrifício de Jesus. E agora nós vamos ler 1 Coríntios 5. Versículos 7 e 8. Quem pode ler aí para mim? Pode ser mim. Então, 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que passamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo ali uma carta, né, sobre a impureza da igreja de Corinto, né, e repreendendo eles e exortando aquele povo de algumas situações. E ele faz a referência mais uma vez dos rituais, né, do povo judeu, para que eles se limpassem do fermento velho, ou seja, das práticas velhas, da forma velha de viver, da malícia, da inconsistência, da maldade, né? Ele até fala ali, façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Por quê? Se Cristo de verdade foi a Páscoa deles, era a nova Páscoa, ele foi sacrificado e ele já tinha dado um novo significado também a essa vida do povo. Então, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ler agora, primeiro João não. João 1,
versículo 29. João 1, 29. Versículo 29. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, diversas vezes nós vemos esse paralelo entre o Cordeiro sacrificado e Cristo sendo o nosso Cordeiro. Então, quais são as referências que nós temos aqui? O pão da ceia, esse novo pão que Jesus traz ali durante a Páscoa, representa o corpo dele, isso mesmo, entregue, certo? O cálice representa o sangue derramado para a remissão dos pecados. E o Cordeiro de Deus, que é Cristo, representa aquele cordeiro que era sacrificado todos os anos, mas agora, vamos chamar assim, o cordeiro definitivo, uma vez que não precisaríamos mais de um sacrifício temporal, né? Agora é um sacrifício atemporal e derramado esse sangue por muitos. Então, um cordeiro puro, perfeito, derramado. E agora vamos finalizar aqui a leitura com Apocalipse 5. Pode. Como tem um paralelo, né, da Páscoa que saiu do Egito, Você né? estava falando. O cordeiro era sacrificado à tarde, né? Sim. Jesus expiou à tarde também. Sim. Sim. Eram Tudo perto 3 desses horários. horas da tarde, quando alguém crucificado. Parece que a hora nona ele morre a hora nona, não, ele começa ele é crucificado, né, no meio da tarde, por volta das 5 ali que ocorre mesmo a morte, não é, pastor? Mas em torno de 4, 5 da tarde, mais ou menos isso? Se a gente fosse fazer. Hora sexta houve trevas, mas que hora que ele foi morto? Não, morto não. Que era que ele expiou. Crucificado? Que ele foi crucificado ou não? Que hora que ele foi vazado dos pregos, que hora aconteceu isso? Depois ele demorou 3 horas. Isso, para morrer. Foi. Então, Então, meio-dia. meio-dia foi quando ele foi perfurado e, de fato, crucificado. E aí ele agoniza ali por 3 horas e o sangue Às 3 horas. morre às 3 horas. E até mais tempo da tarde, onde o véu se rasga e tem terremotos, e, né? Não, É hora sexta, né? você podia ter combinado com ela para não fazer essa pergunta. Eu podia ter combinado com ela para não fazer essa pergunta. Essa pergunta. Ela gosta de fazer as A gente não perguntas. deve confiar muito nas músicas por aí, mas Saulo Nogueira canta uma música que eram 3 horas da tarde quando Cristo foi crucificado, morreu. Então ele estava crucificado e morreu. Isso, então aí dá a impressão, Ele morreu às 3 da tarde, né? isso é verdade, mas ele não foi crucificado às 3. Não. Né? Ele também não pendura lá e morre na hora, né? Não. Mas é Sim. interessante. Tem aqui, em Mateus 19, tem a crucificação, ó. E levando ele as costas da sua cruz, saiu pelo Gólgota e com eles, Pilatos, e muitos judeus. E estava escrito em hebraico, não está falando a hora aqui em João. Ou seria 9 da manhã. Agora Vamos É descobrir porque agora. o dia lá começa às 6, né? é um assunto que... Agora eu vou atrás. Era qualquer um problema. Então, fala 3 horas da tarde, Pelo mas na verdade chat é GPT. a hora nona, né? Não tenha dúvida que é a hora da morte. Sim, a hora da Mas a crucificação, hora né? da crucificação Do sacrifício. E a hora que o sacrifício começa, né? que a hora começa e quanto tempo dura. Jesus morreu. Vamos descobrir aqui. E houve trevas, então é mais cedo. E houve trevas. Eu quero esse versículo. Quando é que está escrito? E houve trevas. Peraí. Eu acho que é a hora nona. É hora nona. E houve trevas. É 27, E houve 45. trevas sobre toda a terra.
Ó, o horário bíblico da crucificação. A referência mais clara está em Marcos 15, 25. Era a hora terceira quando o crucificaram. 9 horas. Isso. Primeira hora é 6 da manhã, terceira hora 9 da manhã. Então ele foi crucificado por volta das 9 da manhã. E agonizou. Isso. Os evangelhos escrevem uma escuridão que começou ao meio-dia. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Inspirou. Ou seja, do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas em toda a terra. Você acha que ele inspirou a meio-dia? O horário da morte. Todos os relatos concordam que Jesus morreu no final da hora nona, ou seja, perto das 15. Principais referências: Mateus, Jesus entregou seu espírito, isso acontece após as trevas, que foram até a hora nona. Marcos fala, Jesus dando um grande brado, expirou. E Marcos já tinha dito que as trevas foram até a hora nona, então Marcos 15 até 33, no versículo 33. Para nós está mais ou menos claro, está lembrado, a gente está novamente relembrando que ele foi levantado na cruz às 9 da manhã, por volta das 9. Não é isso? Sim, Aí já deve ter gravado os pregos, sim, posto aquele pezinho de apoio ali. para tentar fazer morrer mais rápido. Sim, Vocês tiverem isso aqui, né? sim, Meio-dia começa as trevas, por volta das 3 da tarde ele deu o choro. É isso? sim. 6 horas de agonia, né? 9. 9 horas de agonia. 9 horas de Uma agonia. pergunta, pastor, se tiver informação para nos ajudar. Tinha que ser, imagino que tinha que ser nesse horário por causa do sábado, né? Tinha que resolver isso aí até às 6 Conta do Shabá, né? Era inverno e escurecer mais cedo. Não é? Sim. Então, E tanto como que. o sábado começa às 6 horas, começava a escurecer. Sim, Então, tinha que ser antes. tinha que ser antes e Então, rápido. tá certo. Sim, Tinha que se resolver até às 6 da tarde. Sim. Né? Talvez às 9 da manhã tenha relação com muita coisa. Meio-dia também, 3 da tarde também. sim. Parece que há alguns horários no céu que se referem às 9 da manhã, ao meio-dia E às 3 da e tarde. às muita coisa. Eu acredito que Deus, ele é, em toda a Bíblia, né? Você vê simbologia. Tudo Tudo é simbologia, né? Tem os números, tem o 7, tem o 14, tem o 3. Então, Deus, ele faz as coisas, né? Exatamente para servir de sinal para nós, né? Para facilitar. E, Essas trevas aí que foi sim, isso, escuridão em toda a terra. Aí acho que tem alguns outros versículos que falam que houve terremoto ali quando ele morre, sepulcros, né? Que foram abertos e mortos que... Pastor, ajuda a gente aí. O nome de China. Então, tem uma coisa interessante. Eles ressuscitaram, mas eles ficaram no sepulcro. Porque eles só levantam quando Jesus levanta. E a Bíblia O nome de China. Depois que eles ressuscitam, mas eles ficam nos sepulcros. e saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a Deus. Olha isso, eles são ressuscitados na morte. Na sexta-feira, 3 da tarde, essas pessoas ressuscitam. Estão vivos dentro Estão dos... se pegando e dizendo, gente, eu estou vivo. Tô vivendo essa escuridão Eu não consigo sair. dentro dos sepulcros. Eu não consigo sair. Não consigo Estou sair. tentando, Tá fechado eu tô aqui. imaginando que a... Porque são sepulcros de pedra, né? minhas pernas não se movimentam. Ah, Se eu fizesse. Pra pessoa não Tô bater, paraplégico. não gritar. Gente, quando eu morri, eu fiquei paraplégico e agora quem pode me acudir? Sim. E as pessoas lá, quando Jesus ressuscita no domingo de manhã, Criativo, né? essas pessoas saem do sepulcro e vão à cidade. E aí elas falam, imagina, o cara que morreu, sei lá quanto A tempo, Bíblia, aparece lá na cidade. a Bíblia não se E fala, não, eu tô vivo faz uns dias, eu não consegui sair. A Bíblia não se interessa por esse ponto aí. É, O cara contando com senão a a gente família. viaja. Eu vou te contar o que aconteceu. Faz 3 dias que eu tô lá. Faz 3 dias que eu tô lá, eu não conseguia sair. Ninguém foi me ver. Quem foi que ressuscitou? A cidade tava uma loucura, porque um tal de Jesus morreu.
Tô vivo há 3 dias e ninguém foi lá me ver, me socorrer, me ajudar. Foi real, né? Era um Walking Dead. Gente, é uma coisa, né? Mas isso aí só eles entraram ou eles foram no céu? Não, eles viveram normal. Foram, entraram na Depois sensação morreu de novo. né? Aí morreram depois, no outro tempo, de novo, né? Parece que esses são aqueles que a maioria deles foi morta de novo. Alguns foram cerrados ao meio, lembra disso? Sim. Pra ter É certeza verdade. que morreu É um mesmo. zumbi, né? Pra ter certeza, isso, gente. que É o loucura. seguinte, Jerusalém não aceitou o testemunho deles, é o que está escrito lá em Hebreus. Sim, E como não aceitou, Não aceitou o testemunho eles. deles, vamos matar essa gente. vou matar porque se eles continuarem vivos, eles vão continuar disseminando essa mentira. E vamos ter certeza, E aí né? tem mais uma coisa contra vocês. Vários picadinhos pra não ter Isso, contra certeza. vocês, mulheres. As primeiras que não aceitaram foram as esposas. Ficaram tão tristes chorando quando eles morreram, E depois. no dia lá do enterro. Porque depois elas descobriram que era bom ficar sem ele. Por isso que elas Chega em casa. casaram. Vai saber, né? Exato. Dá pra fazer um filme, isso aí. Dá. Aliás, Mel Gibson tá fazendo um filme. É a da ressurreição, né? A ressurreição. né? Tá fazendo a ressurreição. Verdade. Não vai ser o Jim Caviezel, né? Não vai ser ele, o Jesus. Vai ser outro. Mas esses que ressuscitaram aí, eram os que criam na promessa, é isso? Não fala necessariamente. Não? Não fala necessariamente, não. Mas como você. Eu penso que sim. Você pensa sim? Não, não tá escrito. Não tá escrito, mas você pensa que Eu sim. penso que sim, que eles Não era aleatório, você acredita, né? Entendi. vieram. Que também vem para dar testemunho, tanto que Jerusalém não aceita e mata, Eu né? fico imaginando, eles disseram, tá vendo? Olha lá. Aquela ressurreição que o nosso mestre Palavra era ele verdade, nada, sou eu. nós estamos aqui. Então, não foi só Jesus, né? Que ressuscitou, né? Não, foram outras pessoas. Então, a gente, É que desculpe, a a morte- gente pode dizer que só Jesus ressuscitou. Não, sim, depois, né? Isso, depois sim. Depois, né? Depois outras pessoas ressuscitaram, isso. Eu fico, Saíram, né? Do... eu fico imaginando os dias de hoje, olhando lá para trás, como que o dinheiro e o poder deste mundo, o mamão deste mundo, o dono que governa esse mundo das trevas, como tem poder sobre as pessoas, como eles influenciam, porque querem calar a verdade do Evangelho. Sim. Com todas O as poder, o forças. dinheiro, quer calar a verdade do Evangelho. Sim. Para destruir mesmo e não deixar as pessoas pensarem na vida eterna. É a verdade, essa verdade, ela liberta o homem. Sim. Exatamente. E uma coisa interessante que a gente estava falando ali, né? Precisava ser feito tudo de forma rápida. Também lá no The Chosen, vale a pena assistir, porque fica ele começa a mostrar a ótica de todos que estavam conspirando. Então mostra Pilatos, mostra o Caifás, mostra até a Anás, né? Que a Anás já não estava mais dominando, mas traz meio que domina, mas não domina, né? Sabe quando tem um laranja na frente do outro ali? Então, mostra como foi uma conspiração e o Pilatos não podia interferir porque era uma festa dos judeus e ele precisava do apoio dos judeus porque senão o povo se revoltava contra ele. Então, é bem legal ver como isso teve que ser feito de forma muito rápida também. Então, é muito legal. Inclusive, quando aparece o Caifás lá, você já fica com raiva dele, porque você olha pra ele, tem uma cara de sacerdote mau, né? Puseram um ator bem mau, assim. Vamos ler aqui, então, rapidamente o Apocalipse 5, versículo 6 até o versículo 10. Apocalipse 5, a gente vai ler do 6 até o 10. Eu vou ler aqui. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou um livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro
e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Então, ainda assim, né, o apóstolo João vê o sinal, né, dos fins dos tempos, que o único que é digno de abrir o livro, de ter o livro, é o Cordeiro, porque ele comprou com o seu sangue para Deus todas as pessoas que, todo o povo, língua, tribo, nação, de todas as formas, pessoas que reinarão junto com ele. Então, concluindo, o corpo de Jesus é representado pelo pão, esse novo pão. O pão que representa o corpo de Cristo entregue. O cálice representa o sangue que foi derramado para a remissão dos pecados. E o cordeiro representa Cristo, ou seja, o Cristo representava o cordeiro entregue uma única vez para a remissão dos pecados, para ser morto em favor de muitos que um dia hão de ser reis e sacerdotes que reinarão com Deus na terra. E aí, três perguntas. Por que a Páscoa foi o cenário ideal para a ceia? Vocês podem dar aí a resposta de vocês. Por que a Páscoa foi o cenário, ou seja, a festa da Páscoa, a noite do jantar da Páscoa, foi o cenário ideal para Jesus instituir a ceia do Senhor? Pode falar. Fala aí, Bia. Por quê? Parece que é o cenário que mais representa a libertação. No caso, antigamente é a libertação do povo, agora é a libertação dos pecados, né? Sim. Mãe? Porque a Páscoa era, como a Bia falou, a representação da libertação do Egito, né? Então teria que ter essa instituição nova, a ruptura do velho para entrar no novo. Sim. Bom, Mi, quer falar alguma coisa? Também que Jesus também já estava ali, né? Já ia morrer. Sim. Porque seria a oportunidade também, né? De instituir Sim, exatamente nessa noite. Sim. E aí, como eu comentei no comecinho, era o momento perfeito porque ele se apresentava como cordeiro definitivo, porque o pão e o cálice, eles reinterpretam essa Páscoa à luz da cruz. O pão é a morte de Jesus como cordeiro, é a libertação do pecado. O pão é um novo pão que representa o corpo entregue. O sangue é representado pelo cálice, o sangue que ia ser derramado não era mais sangue de animais, era o sangue de Cristo. Então era o momento perfeito para instituir uma nova simbologia. E aí outra pergunta, o que o pão e o cálice comunicam que palavras sozinhas não comunicam? Então Jesus poderia ter falado, olha, vai acontecer isso, isso aqui, eu vou morrer, vou ser sacrificado. Toda vez que vocês comerem a Páscoa, se lembrem de mim. Mas ele não fez isso. Ele trouxe um pão, ele trouxe um vinho. Então, o que o pão e o cálice comunicam que palavras sozinhas, só falar, talvez não faria gravar tão bem ou lembrar tão bem? Vocês. Aí eu acho que é muito. Vocês podem trazer a experiência de cada um na hora da Páscoa, na hora da ceia. Sim, né? Você comer o pão e lembrar, né, do sacrifício de Jesus, da morte, das máculas, dos furos e dos espinhos na cabeça, do chicote. O pastor falou domingo passado nessa aula, né? Que quando a gente bebe e come pão, a gente está nos lembrando, né? Sim. Lembrando do sacrifício. Tipo, ó, Jesus morreu por mim. Sim. Anunciando, né? Que ele morreu. Eu aprendi. Pode ser próprio ou não, né? Depende como em cada assim. É um alimento universal, né? Representa, como Jesus disse, o meu corpo. Depois Paulo vai falar que nós somos uma mesma
corpo, né? Sim. Mesma massa. Sim. Então, essas duas figuras, tanto o vinho quanto o pão, são coisas universais. E mais, assim, a coisa que eu acrescento agora que eu estava pensando é, não se tratava só do povo judeu, se tratava dos povos. Né? Sim. A Páscoa tem muito sentido, no sentido de libertação para o judeu. E não era só para eles, né? Não era só uma tipificação. Aí, Não era mais para o judeu, exclusivo, mas né? para nós. Sim. E aí uma pergunta para a gente finalizar, né? Como a tipologia do cordeiro fortalece nossa fé na obra consumada? Né? Ou seja, aquele cordeiro... Eu nunca sacrifiquei um cordeiro. Alguém já sacrificou algum animal? Já sacrificou, pastor? Já chegou a bater galinha? Acho que era mais cabrito. Então, assim, já deve ser difícil. A primeira vez, né, que você vê também lá o sangue do cabrito escorrendo, você fica, Senhor. Consta na literatura Eu já ficaria meio assim, né? a história de você ir matar um cabrito de ovelha e você não amarrá-lo, você traz um punhal e ele vem e se oferece, tá? É mesmo. Você não amarra ele para matar. Ele vem e você abate ele. Então, o cordeiro já sabe que ele vai ser oferecido. E é importante nós nos lembrarmos que foi isso, né? Jesus foi um cordeiro entregue, oferecido, né? Essa terceira pergunta, Como a tipologia do cordeiro fortalece a nossa fé na obra consumada? Como que, se a gente pensa no cordeiro que era morto anualmente, depois você pensa que Jesus se entregou para ser morto, como isso fortalece, né? Que essa obra ela foi consumada de forma perfeita, porque o cordeiro perfeito, um homem perfeito, se entregou. agora não precisa se repetir mais, né? Você precisa brigar para matar o primeiro. Você precisa brigar, você não precisa que você tem. Você fica. Ele se ofereceu por mim, você entende? Sim, Brigou por isso, eu mesmo dou a minha vida. sim, ele quis. Vocês me crucificaram porque. Eu me ofereci. Não tem esses pregos, essas coisas não seguravam Jesus, mas ele se ofereceu de bom grado por nós. E aí aquela perguntinha não é para todo mundo, é para mim. O que mais me põe em relação entre o pão, o sangue e a salivação. Se olha feia. Sim, dá vontade, né? Sim, um prazer, né, de comer. Uma bênção. Nessa cena que você leu aí de Apocalipse, Sim, eu fico tenebrosa. Eu fico tentando imaginar. Enxergar, né? Assim, visualizar o cenário, né? Sim, é difícil. De João, ele está vendo o céu, ele está no céu, Sim, olhando, e não vê um capaz de abrir o livro, de pegar o livro e abrir o céu. Eu fico só imaginando, tinha um. gente, que Nem os anjos, nem aqueles anciãos, 24, que tem as salvas com as orações e tem as taças e incenso. E João pensou agora, assim, tô lascado. Mas tinha um. Tô lascada. É isso. Chores. Eis aqui o cordeiro digno. Tinha um digno. E graças a Que Deus. posição é essa? Maravilhoso. É coisa que todo joelho se dobra diante dele. De Jesus. Que ele consumou. Então a ceia, irmãos, não é uma coisa simples ou banal que Jesus pegou e falou: vou pôr aqui um pão a mais, um vinho, quem sabe eles se lembram de mim. Não, tem um motivo, tem um porquê. É a nossa solenidade, é as nossas tradições, é a nossa vitória, lembrando do Cordeiro que consumou. E só ele vai abrir o selo e vai falar o nosso nome, para nós irmos com ele aos céus. Amém? É isso, irmão.